Quando você encara o abismo também encara você. Mas Nietzsche não disse isso para te assustar. Ele disse isso porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, todo homem sincero chega até esse ponto. E quando chega, não há como voltar a ser o mesmo. Para Friedrich Nietzsche, o niilismo não nasce do nada. Ele é o resultado inevitável de um processo longo, quase invisível, que começa quando começamos a questionar tudo aquilo que antes era considerado sagrado. A religião, por exemplo, durante séculos, deu ao homem um mapa, um propósito, uma direção clara. Você nasce, vive segundo regras, sofre e será recompensado. Mas o que acontece quando esse mapa deixa de fazer sentido? Não é que todos deixaram de acreditar de uma hora para outra. É pior do que isso. As pessoas continuam vivendo como se acreditassem, mas no fundo já não acreditam mais. E esse é o verdadeiro terreno do niilismo. Não é o caos declarado. É o vazio silencioso. É o homem que segue a rotina, mas sente que tudo é automático, que tudo é substituível, que nada realmente importa. Nietzsche enxergou isso com uma lucidez quase desconfortável. Ele percebeu que o problema não era apenas perder Deus. Era não ter nada para colocar no lugar, porque o ser humano não consegue viver sem sentido. Ele precisa acreditar que sua dor tem um motivo, que seus esforços levam a algum lugar, que sua existência significa alguma coisa. Quando isso desaparece, surge o peso. Um peso invisível. O peso de existir sem justificativa. E é nesse ponto que muitos quebram. Mas ao invés de confrontar esse vazio, a maioria foge, se distrai, se anestesia. Redes sociais, consumo, entretenimento constante, validação externa. Tudo isso funciona como uma forma moderna de evitar o confronto com o nada. Nietzsche chamaria isso de uma forma de decadência. Não porque essas coisas são más por si só, mas porque elas são usadas como fuga, como uma maneira de não pensar, como uma forma de não sentir. E aqui está algo importante. O niilismo não começa quando você perde o sentido. Ele começa quando você percebe que nunca teve um. Essa percepção é violenta, porque ela destrói a ilusão de estabilidade. Você percebe que muitas das coisas que guiavam sua vida não eram verdades absolutas. Eram construções, convenções, histórias que contamos a nós mesmos para suportar a existência. E nesse momento, surge uma escolha inevitável. Ou você se agarra desesperadamente a essas ilusões, ou você aceita o colapso. Nietzsche respeitava apenas um desses caminhos. Ele desprezava o homem que, diante do vazio, escolhe se enganar. Para ele, isso é fraqueza. É recusar a verdade para preservar o conforto. Mas aceitar o vazio também não é simples, porque quando você encara o niilismo de frente, você perde o chão. Tudo aquilo que antes parecia sólido, moral, propósito, identidade, começa a se desfazer. E isso gera medo, ansiedade, angústia. Mas Nietzsche via esse momento não como o fim, mas como um início brutal, um ponto zero, porque só quando tudo é destruído, existe espaço para criar algo novo. E aqui começa a transição mais importante da filosofia dele, o salto do niilismo passivo para algo muito mais perigoso, muito mais poderoso, o niilismo ativo. Mas isso a gente aprofunda na próxima parte. Deus está morto, e nós o matamos. Essa frase de Friedrich Nietzsche não é só uma declaração, é uma acusação. Não foi um evento divino, foi um processo humano. Fomos nós que, pouco a pouco, destruímos as certezas que sustentavam o mundo. A ciência substituiu a fé. A razão questionou a tradição. A modernidade desmontou o sagrado. Mas Nietzsche enxergou algo que poucos tiveram coragem de admitir. Nós destruímos os antigos valores, sem criar novos.
E é exatamente aí que o niilismo se aprofunda. Na parte 1, falamos sobre o niilismo passivo, aquele estado em que o homem percebe o vazio, mas se refugia em distrações, ilusões e conforto. Agora, entramos em um território muito mais intenso: o niilismo ativo. Aqui, o homem não foge do vazio, ele o encara. Ele aceita que não existe um sentido pré-dado, que não há um propósito universal esperando por ele, que o mundo simplesmente é. E ao invés de se desesperar, ele toma uma decisão radical. Se não existe sentido, então eu vou criar o meu. Mas não se engane, isso não é libertador no começo. É assustador, porque criar seus próprios valores significa assumir uma responsabilidade total sobre a própria existência. Sem desculpas, sem muletas, sem "foi assim que me ensinaram". Você se torna o autor. E isso pesa. Nietzsche sabia disso. Por isso, ele não romantiza esse processo. Ele entendia que a maioria das pessoas não suporta esse nível de liberdade, porque liberdade real não é leve. Ela exige força, exige coragem para destruir o que você era e construir algo novo sem garantias. E é exatamente nesse ponto que ele introduz uma de suas ideias mais provocadoras: o Übermensch, o além do homem. Não como um super-herói, mas como um ideal. Um tipo de ser humano que não depende de valores herdados, que não precisa de uma moral externa para viver, que cria seu próprio caminho, mesmo diante do vazio. Enquanto o nihilista passivo diz: nada faz sentido, então, nada vale a pena. O nihilista ativo diz: nada tem sentido, então eu posso dar sentido. Percebe a diferença? Um se dissolve, o outro se transforma. Mas esse processo não é bonito. Ele exige destruição. Destruir crenças antigas, destruir identidades frágeis, destruir tudo aquilo que foi construído sem questionamento. Nietzsche via isso como um ato necessário, porque para ele não existe criação sem destruição. E é aqui que muita gente se perde, porque é fácil concordar com a ideia de criar seu próprio caminho, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Poucos estão prontos para abrir mão da segurança, da aprovação, da validação externa. Poucos suportam o silêncio que vem quando todas as certezas desaparecem. E nesse silêncio, algo começa a emergir. Não uma resposta pronta, mas uma possibilidade. A possibilidade de uma vida autêntica. Uma vida que não é herdada, mas construída. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se você não pode mais se apoiar em valores absolutos, em que você vai se apoiar? Nietzsche não dá uma resposta simples, porque não existe uma, mas ele aponta um caminho que passa pela dor, pelo caos e pela criação. E esse caminho começa com uma ideia que pode parecer estranha, mas que muda tudo. Amor fati. Amar o destino. Amar a vida exatamente como ela é. Sem ilusões, sem garantias, sem sentido pré-definido. E se você tivesse que viver essa mesma vida, de novo e de novo, por toda a eternidade? Essa é uma das ideias mais perturbadoras de Friedrich Nietzsche, e também uma das mais reveladoras. Na parte 2, entramos no niilismo ativo, aquele momento em que o homem para de fugir do vazio e decide encará-lo de frente, onde ele aceita que não existe um sentido pré-definido e assume a responsabilidade de criar o seu próprio. Mas aqui surge um novo problema. Criar valores é uma coisa. Sustentar esses valores diante da vida real é outra completamente diferente. Porque a vida não é feita só de momentos grandiosos. Ela é repetição, rotina, erro, dor, fracasso. E é nesse cenário que Nietzsche lança uma espécie de teste existencial, o eterno retorno,
A ideia é simples e brutal. Imagine que um demônio aparece diante de você e diz: essa vida que você está vivendo agora, cada detalhe, cada dor, cada escolha, cada arrependimento, você terá que viver tudo isso novamente, infinitas vezes, exatamente igual, sem mudar nada, sem corrigir erros, sem escapar. A pergunta é: você aceitaria? Ou melhor, você suportaria? Esse pensamento não é sobre metafísica. Nietzsche não está preocupado se isso é literalmente verdadeiro. Ele está interessado na sua reação, porque ela revela algo profundo: o quanto você realmente afirma a sua própria vida. Se a ideia de reviver tudo te causa desespero, talvez você esteja vivendo de forma que nem você mesmo suportaria repetir. Mas se de alguma forma você conseguir dizer sim, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com imperfeições, então você atingiu algo raro. Você deixou de apenas existir e começou a afirmar a vida. E é aqui que entra o conceito de amor, fati. Amar o destino. Mas não de forma passiva, não como resignação. Nietzsche não está dizendo: aceite tudo e pronto. Ele está dizendo algo muito mais radical. Ame tudo. Cada erro, cada queda, cada momento difícil. Não porque são bons em si, mas porque fazem parte da sua existência. Porque sem eles, você não seria quem é. O amor fati é o oposto do ressentimento. É o oposto de olhar para o passado e desejar que tudo tivesse sido diferente. É dizer: eu não quero mudar nada. Eu quero viver tudo isso novamente. E isso exige uma força absurda, porque é fácil amar a vida quando tudo está bem. Mas amar a vida quando ela te fere, quando ela não faz sentido, quando ela te derruba, isso é outra coisa. Isso é afirmação. Nietzsche acreditava que esse era o ponto mais alto que um ser humano poderia alcançar. Não fugir do sofrimento, não negar o caos, mas integrar tudo isso, e ainda assim dizer sim à vida. E aqui acontece uma transformação silenciosa. Você deixa de procurar sentido fora e começa a viver como se o sentido estivesse no próprio ato de viver. Sem garantias, sem recompensas futuras, sem necessidade de validação externa. A vida deixa de ser um meio e se torna um fim. Mas esse caminho não é confortável, porque ele exige que você abandone uma última ilusão. A ideia de que, em algum momento, tudo vai fazer sentido. Nietzsche não promete isso. Ele não oferece respostas prontas. Ele não entrega consolo. O que ele oferece é liberdade. Mas uma liberdade perigosa. Porque sem sentido pré-definido, tudo depende de você. E isso nos leva ao último ponto dessa jornada. Se não existe verdade absoluta, se não existe moral universal, se não existe propósito dado, como viver? Nietzsche responde isso não com uma regra, mas com um desafio. Torne-se quem você é. Essa frase de Friedrich Nietzsche parece simples, quase óbvia, mas ela carrega um dos desafios mais difíceis que existem. Porque depois de tudo o que vimos, o colapso dos valores, o vazio do niilismo, a responsabilidade de criar sentido, o peso do eterno retorno e a radicalidade do amor fati, chegamos a um ponto inevitável. Se não existe um caminho pronto, então quem você está se tornando? Essa não é uma pergunta motivacional. É um confronto. Porque a maioria das pessoas não vive como protagonista da própria vida. Vive como consequência da cultura, da família, das expectativas dos outros, do medo de rejeição e, principalmente, do medo de encarar o vazio. Para Friedrich Nietzsche, o maior perigo não é sofrer. É viver uma vida que não é sua. É passar anos seguindo valores que você nunca escolheu, acreditando em verdades que você nunca questionou,
buscando objetivos que, no fundo, não significam nada para você. E o niilismo, quando levado até o fim, revela exatamente isso. Que muitas das coisas que você chama de sentido foram apenas herdadas. E aqui surge o último desafio. Nietzsche não quer que você volte correndo para velhas certezas. Ele também não quer que você fique preso no vazio. Ele quer algo muito mais difícil. Que você se torne criador. Criador de valores. Criador de significado. Criador de si mesmo. Mas isso não acontece de forma instantânea. Existe um processo, e Nietzsche descreve esse processo de forma simbólica, quase poética. As 3 transformações do espírito. Primeiro, o camelo. O camelo é aquele que carrega peso. Ele aceita regras, tradições, deveres. Ele diz sim para tudo que lhe é imposto. Ele suporta. Ele aguenta. É o estágio da obediência. Depois, o leão. O leão se rebela. Ele olha para tudo aquilo que antes era sagrado e diz: não. Ele destrói. Ele rompe com valores antigos. Ele conquista a liberdade. Mas o leão ainda não cria. Ele apenas nega. E então, vem o último estágio. A criança. A criança não carrega o peso do passado. Ela não vive em função da negação. Ela cria. Ela brinca. Ela inventa novos valores como quem desenha o mundo pela primeira vez. Esse é o estágio mais raro, porque exige leveza depois do caos. Exige reconstrução depois da destruição. Exige coragem para viver sem garantias e ainda assim criar. E aqui está o ponto central. A vida não tem sentido, até que você dê um. Mas não qualquer sentido. Não um sentido superficial. Não algo que apenas te distraia do vazio. Nietzsche está falando de um sentido que nasce da afirmação da vida, da coragem de viver intensamente, de assumir suas escolhas, de aceitar as consequências, de olhar para sua própria existência e dizer: isso é meu. Sem desculpas, sem terceirizar, sem fugir. E isso muda tudo, porque nesse ponto você deixa de ser alguém que busca respostas e se torna alguém que vive perguntas. Você não precisa mais de um sistema para te guiar. Você se torna o seu próprio critério. Mas isso tem um preço. Você perde o conforto de culpar o mundo. Você perde a segurança de seguir o fluxo. Você perde a facilidade de viver no automático. E ganha algo muito mais difícil de sustentar: a autenticidade. E talvez seja isso que mais assusta. Porque viver de forma autêntica significa caminhar sozinho muitas vezes. Significa não ser compreendido. Significa abrir mão da aprovação. Mas também significa algo que poucos experimentam. Uma vida que realmente é sua. E é aqui que Nietzsche encerra. Não com uma resposta, mas com um desafio silencioso. Se tudo depende de você, se não existe sentido pré-definido, se a vida é exatamente como ela é, então a pergunta final não é: qual é o sentido da vida? A pergunta é: o que você vai fazer com a sua? E no fim, não é sobre o que a vida significa, é sobre o que você faz com ela. Tudo o que você ouviu até aqui, o vazio, o niilismo, a queda dos valores, a ausência de sentido, não é o fim, é o começo. Friedrich Nietzsche não queria te confortar. Ele queria te acordar, porque a verdade é simples e brutal. Ninguém vai dar um sentido para sua vida. Não existe roteiro. Não existe resposta pronta. Não existe um momento mágico onde tudo se encaixa. O que existe é você, diante de uma existência crua, incerta e totalmente aberta. E isso pode te prender, ou pode te libertar. Você pode continuar no automático, vivendo uma vida que não é sua, ou pode decidir assumir o controle, encarar o vazio, criar sentido, viver com intensidade, errar, cair, levantar, e ainda assim,
dizer sim à vida. Porque no final, não importa quantas vezes você duvidou, não importa quantas vezes se perdeu, o que importa é isso. Você teve a chance de existir. E agora, o que você vai fazer com isso? Se esse vídeo te fez pensar, já valeu. Mas não deixa essa reflexão parar aqui. Leva isso com você. Questiona. Constrói. Vive de um jeito que você não teria medo de repetir. E se você chegou até aqui, obrigado de verdade por assistir. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E se você quer continuar explorando ideias profundas como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, a gente não foge das perguntas difíceis, a gente encara até o fim.